Temos agora a palestra do Bruno Zampaglione, e vamos chamá-lo aqui no palco agora para poder finalizar com chave de ouro agora. Seja bem-vindo, Bruno. Bom Bruno dia, Zampaglione. Zampaglione. Se fosse italiano, era Zampaglione falando, né? Mas aqui a gente acaba aportuguesando as coisas. Bom, É, bom dia, é isso Wagner. aí. Tudo bem? Como é que tá? Palestras maravilhosas, hein? Você viu, cara, tá maravilhoso. E agora fechando com chave de ouro, né, Ah, Bruno? puxaram a régua para cima, né? Agora eu vou ter que dar o meu máximo aqui para conseguir coisa, mas legal. Acho é bom o desafio, é bom a gente poder compartilhar um pouco de conhecimento, trocar um pouco dessa ideia, que né, eu sigo muito a máxima de compartilhando que a gente aprende, né? Então, por mais que a gente saiba Isso. alguma coisa, por mais que a gente converse bastante internamente, quanto mais a gente expõe um determinado tópico, aí sim a gente aprende de fato o que a gente está dominando ali. Mas vamos para cima. É isso aí, maravilha. Em nome da ABInfo, do Instituto Information Management, deixo aqui a nossa gratidão inicialmente por ter aceito o nosso convite, estar com a gente aqui na primeira edição do RPA e aí Leaders de 2025, tá? E já deixo aberto aqui para você poder, se você tem slides de apresentação, Bruno? Eu tenho, Tem, já né? estou compartilhando aqui, deve estar em back. Tá aparecendo aqui. Então, vou fazer o seguinte: geralmente eu peço pro pessoal falar quem é o Bruno, mas como você tem o slide, vou te passar o palco, já vou colocar na tela aqui para você, tá? Perfeito. Assim, no final eu volto com as perguntas dos participantes. Combinado. Combinado? Combinado. E vocês que estão assistindo, gente, lembrando, surgiu a dúvida na cabeça, coloca no chat para não esquecer, tá bom? Até daqui a pouco, Bruno. Obrigado, Wagner. Obrigado, Instituto, mais uma vez pelo convite. Obrigado a todos os participantes que estão reservando aí esse tempo agora com a gente para trocar um pouco mais de informação depois dessas palestras ótimas que a gente teve aí no início do programa, né? Hoje, e nessa palestra em especial, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre inteligência artificial na prática, né? E como automatizar os processos e, de fato, potencializar resultados, né? IA está no hype, eu acho que deixou de ser hype, não é mais só hype, de fato é uma realidade, né? A gente brinca internamente na Holmes que o futuro chegou, e vamos tentar desmistificar um pouco de como Holmes e outras empresas desse segmento de orquestração de processos vêm utilizando a inteligência artificial na prática, de fato, para automatizar alguns processos e exponencializar os resultados positivos, tá bom? Só passando um pouquinho para eu me apresentar e tentar explicar um pouco para vocês por que eu sou uma boa pessoa para comentar o assunto, tá? Então, como o Vagnão aí já comentou, eu sou o Bruno Zampaglione, eu sou o CIO de uma empresa chamada Holmes no Brasil, que é uma empresa de orquestração de processos, né? Empowered by AI, como a gente chama, né? Que são orquestração de processos potencializados pela inteligência artificial. Mas nem sempre foi assim, né? Eu passei eu tenho uma carreira bastante longa, né? Eu me formei em análise de sistemas, passei por gestão de projetos na PUC, depois eu fiz administração de empresa, depois fiz um curso internacional de executivos na Califórnia. Hoje eu fico baseado em Miami, eu moro em Miami, mas eu atuo ali tanto como CIO na Holmes no Brasil e também como responsável pelo processo de internacionalização da Holmes, iniciando aqui pelos Estados Unidos. Tá? Então, esse é o meu papel atual. Tá? Eu tenho cerca aí de 18, agora já um pouco mais, né, de anos de experiência em soluções de transformação digital. Então, basicamente, eu trabalhei um ano ou um ano e meio em outro segmento e o resto de toda a minha carreira é focado em transformação digital, é focado em orquestração de processos. Eu tenho aí mais de 200 projetos automatizados, né, ou processos automatizados em diferentes, ou em 3 dos principais continentes, né, América, Europa e Oceania. Então, já tive bastante a oportunidade de conhecer relações culturais diferentes, segmentos diferentes, o mesmo segmento em continentes diferentes, que muitas vezes muda tudo. Então, tem bastante aí conhecimento para falar sobre o tópico em questão. Também tenho algumas certificações voltadas para o mercado de inteligência artificial e de processamento inteligente de documentos, né? Então, as principais certificações atualmente lançadas eu já retirei, e isso para mim não foi um grande desafio, e eu vou explicar um pouco mais lá na frente, porque a inteligência artificial, apesar de parecer um tema novo, ele não é um tema novo, né? Acho que todo mundo fala isso um pouquinho em algum momento, mas ele de fato não é um tema novo.
A inteligência artificial ele já vem há muito tempo, na orquestração de processo ela já vem sendo tratada há muito tempo, só que de uma outra maneira, com uma outra roupagem, né? Eu vou tentar explicar um pouquinho disso ao longo dessa apresentação. Deixo aí o meu e-mail e também o meu LinkedIn. Então, quem quiser, eu sou evangelista de tecnologia, eu adoro falar de tecnologia, então convido a todos que tiverem dúvida, que quiserem trocar um pouquinho de informação, que acessem meu LinkedIn e me chamem, que eu sou bastante ativo nessa rede, é uma das principais redes que eu uso, inclusive na minha vida pessoal, tá bom? Então, fiquem à vontade para me acionar quando for necessário. Falando um pouquinho da linha do tempo da Homes, né? Então, como eu falei, a Homes ela é uma empresa de orquestração de processos, mas nem sempre foi assim também. Tá? Então, a Homes, nós começamos lá em 2012 com foco específico em SM, né, em armazenamento e recuperação de documentos, que era ali o boom na época, né, como as empresas começavam ali os processos de digitalização e saíam do meio físico para o meio digital, e elas precisavam, de alguma maneira, armazenar os documentos e recuperar esses documentos de forma simples e veloz, né? E a Homes lançou um produto que era focado, que era o Homes ECM, que ele era focado no armazenamento e recuperação de documentos. Tá? Essa era o nosso foco e para isso que a empresa foi criada em 2012. E Holmes, né, vem de Sherlock Holmes, né, que ele era um cara bem organizado, bem metódico, por isso que a gente batizou tanto a empresa como o produto como Holmes. Tá? Então, a ideia é realmente buscar ali elementos dentro da literatura e vocês vão ver isso ao longo da minha apresentação. Né? Então, Holmes é de Sherlock Holmes mesmo. Com o passar dos anos, ali em 2014, boa parte dos nossos clientes, né, que a gente já tinha uma base de clientes muito, muito representativa no Homes, esses clientes eles começaram a acionar a gente para mencionar o ponto de necessidade de aprovação de documento antes de armazenar, né, que era o caso de uso. O caso de uso é que eles jogavam um monte de documento para dentro da nossa base, do nosso produto, e quando eles precisavam do documento, muitas vezes o documento não era o documento que deveria ser, estava mal indexado, ou o documento estava inválido, ou alguma coisa nesse sentido. E aí nossos clientes puxaram a gente e falaram, olha, está muito bom a parte de armazenamento e recuperação, só que eu preciso garantir que o documento que eu estou armazenando, ele é um documento em compliance com as minhas regras de negócio, de acordo com a minha regra de negócio. E aí a gente, em 2014, lançou um módulo de um workflow de aprovação documental dentro da plataforma. Então, o Homes ali ele recebeu uma nova funcionalidade que ela permitia que os clientes, para os documentos mais relevantes, eles pudessem, antes de armazenar o documento definitivamente, ele passasse por um fluxo de 2, 3 passos de aprovação. Tá? Então, isso ajudou bastante, porque quando o documento era requisitado no momento futuro, existia a garantia de que aquele documento foi armazenado estava válido, ou estava dentro das regras de negócio aplicadas no ano em questão, tá bom? Então, isso foi uma evolução natural. Depois do armazenamento, veio um fluxo de aprovação. Mas a gente não parou aí, né? Uma vez que você entregou para esses clientes a possibilidade de criar um fluxo, ainda que seja um workflow de passos, que permitia a aprovação de documentos, os clientes falaram, olha, agora a gente quer um pouco mais do que só aprovação, né? Então, e se a gente tivesse uma capacidade de pegar o processo na origem, antes de gerar esse documento, você orquestrar esse processo todo? Como que a gente poderia não só aprovar o documento no final para armazenamento definitivo, mas antes, ao longo de todo o ciclo de vida daquele documento e mais, em processo, como a gente poderia atuar em processos que não existem documentos atrelados, né? E aí nós voltamos para a casinha, pensamos de novo, né? O Homes, vocês vão perceber que é uma empresa voltada para tecnologia emergente, voltada para... a gente realmente se impulsiona com novas tecnologias, e a gente começou a analisar o BPM, né, que é o Business Process Model Notation, e entender que, bom, se a gente evoluísse o nosso sistema para ter não só um workflow de passos, mas sim uma orquestração de processos completas baseada numa anotação tão completa como a BPMN, isso traria um ganho muito representativo para os nossos clientes. Então, em 2019, a gente rebatizou o produto, né, deixou o produto deixa de ser chamado Homes ECM, passa a ser chamado Homes BPM, e a gente consegue ali adicionar dentro das capacidades de armazenamento e recuperação de documentos também a orquestração de processos. Isso, de fato, foi uma pivotada que a gente deu na empresa ali, né? É uma grande... foi um grande game changer para a gente, porque a gente conseguiu abraçar não só processos que dependiam de documentos, mas também outros processos que não tinham documento trafegando. Tá? Então, foi muito sentido essa movimentação. E depois, na sequência, né, agora em 2024,
A gente já tem o armazenamento definitivo de documentos, ou seja, o repositório dentro da plataforma. A gente já tem a orquestração de processos inteligentes, que garante que os processos estão acontecendo de uma forma mais eficiente dentro das empresas. O caminho natural foi reduzir a necessidade de esforço manual dentro dos processos orquestrados. Com isso, a gente lança a Enola, que é também da literatura do Holmes, é a irmã do Holmes, a Enola Holmes, que é a nossa agente de inteligência artificial. Né? Eu falo agente aqui, popularizando a agente, mas, na verdade, a gente tem uma série de funcionalidades baseadas em inteligência artificial, dentre elas o agente de inteligência artificial. Tá? Então, enfim, depois eu entro nisso. Existe um mau uso da palavra agente de IA no mercado, uma coisa que a gente, enquanto detentor de tecnologia, a gente precisa tentar corrigir isso, o que é agente de IA e o que é só automação por IA. Mas, para simplificar o módulo aqui, eu vou falar que a Enola é a inteligência artificial do Holmes, ou seja, tudo que é baseado em inteligência artificial dentro da plataforma Holmes sai pelo nosso módulo que a gente batizou de Enola. Tá? Então, é algo que vem acontecendo. Então, agora eu posso dizer para vocês que o Holmes ele é uma plataforma que ele tem a orquestração de processos, ele tem o repositório, o armazenamento definitivo, e ele tem inteligência artificial, tudo tudo out of box, né? Tudo dentro da mesma plataforma. Isso foi muito bom, porque realmente a gente tem acompanhado essa onda de mercado e a gente tem conseguido entregar para os nossos clientes, de fato, automação em processos já orquestrados e principalmente armazenando o documento ao final do processo. Então, tem um controle ali ponta a ponta em tudo que passa dentro da nossa plataforma. E o que é o Holmes e a Enola? Né? Na verdade, existem os BPMS, que são os Business Process Model Systems, né? O Business Process Management System, que são os sistemas que gerenciam processos de negócio e utilizam a notação BPMN. E tem a inteligência artificial, né? Que hoje o que está mais no boom é a IA generativa, mas, enfim, tem uma série de subcategorias relacionadas com isso. Vou falar um pouco mais à frente também. O que a gente tenta fazer com o Holmes e com a Enola é pegar o melhor do BPMS, as melhores funcionalidades, ou as principais funcionalidades do BPMS, com as principais funcionalidades da IA generativa e combinar isso numa plataforma só. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu tenho a autonomia e a liberdade de escolher qual componente do BPMN eu quero utilizar no meu produto para atender o meu segmento de atuação. Tá? Então, o Holmes ele não se posiciona nem como uma plataforma exclusiva de BPMS, porque eu teria gaps ali de tecnologia, e nem como uma plataforma de IA. O que eu estou é combinando isso tudo para entregar isso de forma mais simples para os nossos clientes. Então, nossos clientes, de fato, têm uma abordagem no-code para implementar os principais elementos do BPM com os principais elementos da IA generativa no foco, no que tange a transformação digital e automação de processos. Então, esse é o nosso segmento, é orquestrar processos de forma inteligente. Tá? O que são os BPMS? Só para colocar todo mundo na mesma página, né? São plataformas que facilitam a modelagem, automação e a otimização de processos. Tá? Eles podem utilizar uma notação, né, um padrão. A mais comum hoje em dia é o BPMN, né, que é o Business Process Model Notation. É importante que um BPMS ele utilize um padrão justamente para permitir a interoperabilidade. Então, qualquer pessoa e qualquer sistema que trocar informações ou analisar a minha plataforma de BPM, ela vai entender o que está sendo feito ali, porque eu estou utilizando um padrão de mercado. Tá? Então, isso são os BPMS, ou isso o que se espera de um BPMS. E o que é o Holmes? O Holmes é uma plataforma de orquestração de processos e automação de processos inteligentes que utiliza a notação BPM para modelar os seus processos. Tá? Então, o Holmes ele implementa a notação BPMN na automação de processos. Isso é a nossa plataforma. E junto com isso, como eu já mencionei, a gente traz outros benefícios, como a inteligência artificial e o armazenamento definitivo de documentos. Tudo isso dentro da mesma plataforma. Tá? Você não sai do teu escopo, eu vou mostrar isso um pouco mais ali na frente. E o que é a inteligência artificial? Né? Então, voltando no meu quadrinho, né? Por que é o BPMS, o que é a inteligência artificial e por que o Holmes combina essas duas coisas? Eu gosto muito dessa citação da Fei-Fei Li, que é uma pesquisadora aí de IA, que ela fala que a inteligência artificial é como uma criança, né? Ela precisa ser educada, ou seja, ela recebe os treinamentos que acontecem de tempos em tempos nos modelos, mas ela tem um potencial incrível para aprender e superar os seres humanos em alguns quesitos. Né? Então, aqui nos Estados Unidos, a gente vê pesquisas e mais pesquisas sendo lançadas, onde a inteligência artificial, em algum segmento específico, performou melhor do que um humano especialista. Então, eu gosto muito dessa citação, porque, de fato, quem acompanhou toda a evolução da inteligência artificial, e agora, em especial, a IA generativa,
observa que é isso mesmo. No primeiro modelo que o ChatGPT, o Gemini ou a Anthropic lançaram, eram poucos parâmetros treinados, ou seja, ela ainda estava sendo educada. Nos modelos mais recentes, são bilhões e bilhões de parâmetros treinados. Então, você tem ali realmente como se fosse uma criança passando pelo processo de aprendizado, e a partir do momento que ela passa daquele processo de aprendizado, ela consegue atuar de forma mais eficiente dentro dos processos. Então, isso é a inteligência artificial, e por isso que ela vem evoluindo ano após ano de forma muito rápida, né? E como eu falei, né, o que é a inteligência artificial e quais são as subcamadas da inteligência artificial, né? Hoje a gente fala muito da Gen AI ou da IA generativa, mas isso tem uma série de camadas que vem evoluindo ao longo do tempo, né? Se a gente olhar no topo dessa camada ali, né, onde tudo começou, a inteligência artificial ela é a habilidade de um sistema tecnológico a executar tarefas como o ser humano, né? Ela tem que ter a capacidade de aprender, pensar, resolver problemas, entender o ambiente, tomar decisões. Então, isso é inteligência artificial. Eu pegar uma máquina e fazer ela interpretar um contexto tal qual um ser humano interpretaria. Ela atuar tal qual um ser humano atuaria. E se ela não acertar, que ela tenha a capacidade de aprender. Tá? Isso é a inteligência artificial de uma forma muito simplista. Tá? Mas dessas outras camadas existem, ou melhor, existem outras camadas até que a inteligência artificial chegue na possibilidade de gerar conteúdo, de interpretar conteúdo da maneira que a Gen AI vem fazendo. Tá? Seja conteúdo textual, ou vídeo, ou imagem, não importa. Isso teve um caminho que foi traçado para que isso alcançasse esse patamar. E qual foi esse caminho? Então, tudo começou lá atrás, e eu gosto muito desse iceberg da IA, porque ele mostra, né, e é interessante como o que entrou no hype foi só a Gen AI, mas teve um caminho muito longo até a gente chegar lá. Né? Tudo lá atrás ele começou quando a inteligência artificial, artificial intelligence, né, ele realizava tarefas que normalmente exigia inteligência humana. Então, ela já conseguia ali, de alguma maneira, perceber alguma coisa, raciocinar e tomar decisão. Tá? Então, isso lá atrás já funcionava dessa maneira. E aí, um primeiro segmento foi o machine learning, que foi a capacidade da gente ensinar coisas para a inteligência artificial. Ou seja, a gente pega os dados que já eram processados e a gente treina no modelo específico para que ele execute uma tarefa específica. Né? Então, machine learning, a gente pegava uma atuação específica, abastecia com alguns dados que foram executados por seres humanos, ele aprendia com aquilo ali e servia especificamente para executar aquela tarefa para a qual ela foi designada. Tá? Na sequência disso, veio o Deep Learning, que é quando você muda a forma de aprendizagem ou você muda a forma de interpretação dos dados para que agora a inteligência artificial ela funcionasse com um conceito de sinapse de neurônios tal qual o cérebro humano funciona. E isso foi o game change, né? Porque aí agora, de fato, a gente não precisa mais ensinar a inteligência artificial sobre uma tarefa específica, mas eu posso, sim, enviar uma grande quantidade de informação para ela, para que ela aprenda, de fato, ela não vai registrar somente o que eu treinei nela, mas ela vai aprender utilizando o mesmo conceito de sinapse neural para tomar a decisão tal qual um ser humano atua. Então, essa foi a grande evolução da IA, quando você move do machine learning para o deep learning. Tá? E aí, a consequência disso foi a Gen AI. Né? Uma vez que eu uso o deep learning para treinar a rede neural, agora a Gen AI consegue fazer o uso da rede neural e ali, sim, começar a criar novos conteúdos a partir do aprendizado, verificar informação histórica, criar imagem, enfim, tudo isso que a gente tem visto aí com o ChatGPT, Gemini e o Claude Anthropic, né, que são os principais players disso, e agora a DeepSeek está começando a aparecer muito forte no mercado. Então, veja que houve um caminho, né, até que a gente chegasse na Gen AI, houve um caminho de aprendizado do ser humano na utilização das máquinas, houve um caminho de evolução de hardware, para que a quantidade de dados que era necessário para abastecer a rede neural ela pudesse ser treinada dentro de um tempo execuível, né? Então, isso tudo foi evoluindo e hoje a gente chegou na Gen AI passando por todo esse caminho. Por isso que você vai ver profissionais assim como eu que falam que, apesar da Gen AI ter explodido ali no final de 2022, a gente já atua com isso há muitos anos, porque essa galera, no final, ela trabalhou nessas outras 3 segmentações da IA que precederam a Gen AI, tá? Então, quando essas pessoas falam que já trabalham com isso há muito tempo, é porque simplesmente elas atuaram nos outros segmentos. E falando um pouquinho da Gen AI ali e do Deep Learning para frente, o que é a rede neural? Né? Então, a ideia e o conceito por trás, obviamente de uma forma muito simplificada, de uma rede neural é tal qual o ser humano aprende. Né? Então, a gente tem um treinamento que é feito em cima dessa rede e, a partir dali, a gente espera que, a partir de uma camada de entrada,
a própria rede ela passe por camadas intermediárias e ela seja capaz de gerar uma saída, tá? Então, ela vai aprendizar e vai conectar os neurônios para chegar a um raciocínio de resposta. Então, eu vou estimular ela com um parâmetro de entrada, que na Gen AI, por exemplo, é o prompt. Ela vai raciocinar em cima daquele prompt, que é o que a gente chama de reasoning, né, que é o raciocínio da inteligência artificial, e ela vai tentar te gerar uma resposta, tá? Então, a IA, em especial a IA generativa, ela pensa dessa maneira tal qual uma criança realmente pensa. Então, ela recebe um estímulo, ela analisa e tenta te dar uma resposta. Por isso que é tão importante você trabalhar nos guardrails, que a gente chama, né, que é as proteções de IA. Por isso que é tão importante a gente trabalhar no prompt engineering para garantir que a pergunta seja suficientemente boa para receber a melhor resposta. Porque, tal qual eu tenho gêmeos de 3 anos, se eu fizer uma pergunta para o meu filho de 3 anos, ele anseia em me responder. Então, quando ele não sabe a resposta, ele vai gerar uma resposta que não faz sentido com relação à pergunta. Na inteligência artificial, quando a IA te dá uma resposta que não faz sentido com relação à pergunta, é o que a gente chama de alucinação de IA. Tá? Então, quando a gente trabalha ali o prompt que a gente está mandando, ou seja, a camada inicial, quando a gente trabalha ali os guardrails e utiliza os mecanismos corretos da inteligência artificial, você elimina ou você mitiga a possibilidade de que a camada de saída não tenha a ver com a camada o relacionamento da camada de entrada. Então, existe uma série de tecnologias que são, ou de frameworks ou princípios que são aplicados em cima da inteligência artificial para que ela tenda a te dar o melhor resultado, ela tenda a te passar a melhor informação no momento que ela é estimulada. Tá? Então, é um processo realmente, de fato, é um processo de aprendizado. E o que é a Enola? Né? Então, a Enola, como eu falei, ela é a agente de inteligência artificial do Holmes. Tá? Então, a Enola está em evolução. Né? Então, a gente vem a partir de quarta, disponibilizando novas funcionalidades, justamente porque a própria inteligência artificial está evoluindo. Então, a gente está sempre andando 2 quartos à frente. Então, a gente está vendo, olha, o que o mercado está falando muito no futuro, e a gente traz isso para dentro da Enola no segmento de orquestração de processo. Então, a nossa ideia é que a gente consiga fazer nossos clientes serem mais eficazes na automação de processo através da Enola. Então, ela orquestra o processo com Holmes e a Enola age tal qual um ser humano para poder fazer aquele processo andar ou movimentar de forma mais fluida. Se eu for falar de roadmap lá na frente, eu posso falar, sim, da Enola se formando como, de fato, um agente de inteligência artificial, que tem acesso a funções externas, enfim. Falar sobre agente de inteligência artificial pode ser uma outra apresentação, mas esse é o nosso objetivo, é onde a gente quer chegar, né, em breve. Então, quando a tecnologia estiver madura o suficiente, a Enola vai ser capaz, inclusive, de tomar decisões específicas com base no estímulo do ser humano. Então, isso que é um conceito básico por trás dos agentes de inteligência artificial. Nesse momento, a Enola ainda está como um funcionário digital júnior que está evoluindo na parte de orquestração e automação de processos de negócio. Isso é o que a gente faz com a Enola, e eu vou falar um pouco mais na frente. Outro passo interessante é que muitos dos players eles acabam focando o desenvolvimento da inteligência artificial para sustentar o pitch comercial. Né? Então, por exemplo, você pega a parte onde o player desenvolveu a inteligência artificial que, não sei, gera o fluxo automaticamente, por exemplo. Né? Isso é importante, mas você gera o fluxo uma vez só. Né? E você executa aquele fluxo milhares e milhares de vezes. Então, a posição do Holmes, ou da empresa Holmes, foi de focar o início da Enola nas tarefas, de fato, na execução das tarefas, na redução do trabalho manual. Né? Quer dizer que a gente vai gerar fluxos automaticamente? Sim, no momento que fizer sentido. Mas nesse momento tem um grande caminho a percorrer e tem muitas funcionalidades que a gente julga e, com base na pesquisa que a gente executou com os nossos usuários, eles são mais relevantes nesse primeiro momento. Então, a gente está focando mais na execução ou na melhoria da execução dos processos de negócio do que, por exemplo, só numa funcionalidade de inteligência artificial que vai sustentar um pitch comercial. Então, isso é algo que a gente vem refletindo dia a dia. Então, obviamente, quais são as habilidades, né? As habilidades que a gente tem já implementadas são extração e validação de dados e documentos, identificação e classificação de documentos de forma automática, resolução de dúvidas. Então, no geral, tudo que um ser humano faz dentro de um processo de negócio já está ou vai estar em breve disponível dentro do módulo Enola. Então, os clientes Holmes hoje eles já conseguem orquestrar os processos e automatizar esses processos, e a gente se orgulha de dizer
que hoje a gente tem processos 99,9% automatizados. Eu não gosto de falar 100%, porque 100% para mim é utopia, mas 99,9% dos processos de processos totalmente automatizados dentro da nossa solução, combinando ali as funcionalidades de orquestração de processos do Holmes com as funcionalidades de inteligência artificial da Enola. Tá? Então, como que a Enola ela faz isso? Né? A gente mescla ali as tarefas, as regras, a necessidade do nosso usuário, que é o que a gente chama de contexto, com diferentes modelos de LLM. Então, a Enola ela não é um modelo de LLM. A gente não sabe quem vai ganhar ali, né? Quem vai ser o melhor modelo, ou se vai existir só um modelo, ou se vão existir muitos modelos. Então, a nossa estratégia é que a Enola ela se conecte com vários modelos. Então, hoje a gente tem mais de 5 modelos conectados dentro da Enola, e a gente decide qual modelo vai usar. E no futuro, o próprio cliente vai decidir qual modelo vai usar para cada processo de negócio. Então, se eu tenho um processo que eu posso mandar, por exemplo, a minha informação para o ChatGPT, vai ser tão simples quanto mudar um parâmetro dentro do Enola e ele vai começar a utilizar o ChatGPT. Agora eu quero mandar para o Gemini, eu quero usar um modelo local, não quero usar um modelo público na internet, enfim, uma série de funcionalidades que a gente pode atrelar. Então, a gente mescla ali, né, o que a gente chama de um modelo híbrido de conectividade com diferentes modelos de LLM, e esse modelo híbrido permite que a gente conecte com qualquer LLM do mercado, e, obviamente, ter alguns próprios que já estão embarcados dentro da própria solução. E, com isso, a gente pretende automatizar os workflows. Tá? Então, a gente pega contexto, mistura com LLM, né, com Large Language Model, e aí a gente, de fato, entrega automação de processos. Essa é a visão de 300 mil pés da Enola dentro do Holmes. Tá? E quais são as vantagens de você utilizar a Enola dentro de uma plataforma como o Holmes, né, e não uma implementação isolada de inteligência artificial? Bruno, o que é uma implementação isolada de inteligência artificial? Veja, a maioria desses LLMs ele tem API aberta. Então, você poderia, com seus próprios desenvolvedores, chamar essa API e executar a automação, e você teria essa capacidade dentro da tua empresa muito rápido. Né? Não é uma grande complexidade. No entanto, você usar isso dentro de uma plataforma de orquestração, ele traz benefícios como, por exemplo, decidir qual processo vai para a inteligência artificial e qual processo não vai para a inteligência artificial. Bruno, o que isso quer dizer? Quer dizer que nem todo processo precisa de inteligência artificial. A gente vê muita empresa falando assim, bota inteligência artificial. Mas como? Não sei, só precisa ter. Não, peraí, vamos dar 2 passos para trás, vamos ver se o teu processo precisa de inteligência artificial. Talvez seja um processo que seja manual por natureza, e ele não vai evoluir só pela inteligência artificial. Então, com uma plataforma como o Holmes orquestrando a inteligência artificial, você ganha a capilaridade de decidir qual processo você quer que passe pela inteligência artificial e qual processo que você não quer que passe pela inteligência artificial. Outra coisa é que você consegue reduzir drasticamente a alucinação. Né? Como eu expliquei lá atrás, existem uma série de técnicas, né? Acho que a palavra melhor é técnicas, para reduzir ou mitigar a possibilidade de alucinação. Então, quando você tem uma plataforma que está orquestrando o contexto, ou seja, ele está definindo melhor o contexto antes de enviar isso para a inteligência artificial, você tende a ter um resultado melhor. Tá? Então, quando eu gero uma API genérica que pega toda a minha informação, manda para a LLM e pega uma resposta, existe uma possibilidade muito maior dele alucinar. Quando eu sei exatamente o que eu estou perguntando, eu combino isso com técnicas de engenharia de prompt e de guardrails, eu elimino essa possibilidade, ou pelo menos mitigo essa possibilidade de ocorrer. Então, é uma vantagem de você ter isso dentro da plataforma de orquestração de processo. Eu posso mesclar os modelos de LLM. Né? Então, eu posso, em algum processo específico, usar um modelo de inteligência artificial de nicho, que seja específico, por exemplo, para análise de crédito, ou para análise de processos hospitalares, ou análise de seguros. Em outros processos, eu posso usar modelos mais genéricos. Tá? Então, Bruno, eu posso implementar isso dentro do meu código isolado, né? Você pode, por isso que eu botei lá como parcial, mas vai te dar muito mais trabalho, né? Você tem que... E quem acompanha esse negócio de inteligência artificial sabe que todo dia sai um modelo novo, todo dia sai uma funcionalidade nova. Então, se você tem isso dentro de um código isolado, você só tem que garantir que cada novidade você tem que ir lá e mudar teu código e fazer o deploy. Dentro da plataforma, isso já está disponível out of box. Você, como eu falei, da mesma maneira, eu posso usar modelos LLM online, offline ou híbrido. Né? Então, a nossa solução é uma solução SaaS, mas você poderia ter, sim, um modelo LLM rodando local na nossa infraestrutura. Então, com a Enola, você poderia ter
um ambiente totalmente isolado dentro da nossa infraestrutura de rede. Quer dizer que aquele modelo não tem conectividade com a internet nem com outros clientes dentro da nossa solução. Ah, Bruno, também posso fazer isso numa implementação isolada. Sim, pode. Você vai ter que manter a execução do teu modelo dentro da tua infraestrutura. Então, no geral, se não é o core business da tua empresa, acaba não fazendo muito sentido. Você pode fazer a replicação e a reutilização de IA, né? E isso é muito difícil quando você tem um código proprietário, isolado, funcionando, né? Então, dentro da orquestração, eu posso pegar uma automação que funcionou num processo e mover para outra e ela vai funcionar igual, tá? Então, eu tenho replicabilidade em cima das implementações utilizadas. Eu posso decidir quando que um ser humano vai fazer uma amostragem na inteligência artificial. Então, dentro da orquestração de processo, eu decido, olha, esse processo aqui passou pela IA, mas eu quero que vá para um ser humano. Esse aqui passou pela IA, eu não quero que vá para um ser humano. Né? Então, eu tenho essa decisão justamente porque eu tenho um orquestrador ali dizendo aonde uma transação vai seguir. Se ela segue à frente do processo, se ela passa por uma auditoria, um quality assurance, alguma coisa desse tipo. Então, coisas que também ficam muito difícil sem a orquestração de processo. Você tem toda a bagagem de auditoria, né? Então você sabe o porquê que a inteligência artificial tomou aquela decisão, e isso é armazenado junto com o histórico e caminha com o processo ao longo de todo o ciclo de vida. Então, 20 anos depois, você consultou aquele processo de negócio, quer saber por que aquela decisão foi tomada, o rastro da inteligência artificial vai estar atrelado ao processo. Isso a gente chama de uso responsável de IA, né? Então, é importante que você tenha isso, justamente para que você possa garantir ali um uso responsável de IA, saber mantendo a transparência em cima das decisões que foram tomadas pela inteligência artificial. Então, isso é muito importante. E é uma implementação à prova de futuro. Né? Então, como eu falei, lançou uma funcionalidade nova, em alguns dias ela está disponível out of box dentro do produto. Né? Quando você tem essa implementação, você tem que abrir um projeto, ou gerar uma Gmood, fazer a implementação, fazer teste, fazer blá blá, e fazer o deploy. Então, no geral, isso não faz sentido para empresas que não são desse core business. Essa frase é bem polêmica, mas eu gosto dela, assim, e é uma visão do Holmes, da empresa, né? Não é uma visão do mercado, tá? Então, a gente acredita que no primeiro momento, e infelizmente no primeiro momento de IA é um primeiro momento curto, né? Sei lá, próximos 18 meses, a IA de fato não vai substituir todos os seres humanos, a gente não acredita nisso, ou pelo menos a gente não vai impulsionar isso. O que a gente está impulsionando é que ela potencialize os talentos e amplia as possibilidades do ser humano. Então, isso é um mantra, tá? Isso a gente tem impresso dentro da empresa, porque a gente precisa ler isso todo dia. Então, se uma funcionalidade não está potencializando e não está aumentando as possibilidades dos seres humanos, ela não é uma funcionalidade de Enola nesse momento. Ah, Bruno, mas você falou que você faz extração de dados. Extração de dados, ela está substituindo o ser humano. Não, ela está liberando aquele ser humano para agir de forma mais estratégica em cima do processo de negócio. Tá? Então, a gente quer realmente tirar aquele trabalho manual para que sobre mais tempo para o ser humano agir em outras vertentes do processo muito mais estratégicas, que dependem mais dele. Tá? Então, essa é a nossa visão enquanto empresa. Alguns casos de uso que a gente já tem dentro da Enola e dentro do Holmes. Né? Então, o Holmes, como eu falei, é um orquestrador de processo. Então, basicamente, qualquer empresa, qualquer segmento e qualquer departamento que tenha um processo, ele pode fazer o uso do Holmes, em especial, se tem ser humano atuando nesse processo, ele pode fazer o uso da Enola. Tá? Então, aqui são alguns exemplos que a gente tem, mas, na verdade, qualquer processo. Você tem um processo com 2 etapas e um ser humano no meio, ele já é elegível para Holmes e Enola. Alguns, obviamente, não fazem sentido, mas ele é, pelo menos, elegível para uma análise. Tá? Então, basicamente, qualquer processo de negócio. E a gente não quer se posicionar como uma ferramenta de nicho. A gente quer realmente aumentar a capilaridade de uso da solução para que ela seja considerada como uma solução empresarial, né? que ela navegue horizontalmente em todos os departamentos e todos os segmentos de mercado e da empresa. Alguns casos de uso já implementados com a Enola, e esses são casos de uso que já estão em produção. Tá? Então, a Enola ela tem a capacidade, dentro de um processo de negócio, de recusar um documento porque ele não era o documento esperado. Então, imagina que aqui nesse processo, dentro do Holmes, você tinha que subir um documento que era um RG ou uma CNH, e o cliente, ou enfim, a pessoa subiu uma nota fiscal no lugar. Então, houve um erro de upload de documento, e a Enola recusa esse documento automaticamente, dizendo, olha, isso não é um RG ou um CNH brasileiro. Tá? Então, a gente está fazendo com inteligência artificial, e mais à frente eu vou mostrar como é fácil configurar isso dentro da nossa plataforma. A extração básica de dados, né? Então, é muito demonstrada com nota fiscal de serviço, né? Que a gente ainda tem alguma complexidade em nota fiscal de serviço, mas ela funciona para qualquer tipo documental. A gente tem hoje matrículas de imóveis sendo
processadas com a Enola, a gente tem contratos, documentos jurídicos, enfim, uma infinidade de processos já sendo extraídos diretamente com a inteligência artificial. Mas só para quem não conhece, então, se você hoje lê um documento e digita os dados em algum campo, isso poderia ser automatizado com a Enola. Né? Então, a Enola, sem treinamento prévio, ela é capaz de vasculhar dados em um documento e preencher campos específicos. Tá? E tão simples quanto fazer as perguntas. Vou mostrar isso também na frente. Temos a capacidade de fazer a comparação de dados. Então, imagina que você tenha, por exemplo, um contrato que foi emitido para o Bruno, né, um contrato de crédito, uma célula de crédito, uma autorização, enfim, qualquer documento que foi emitido para uma pessoa específica, e o documento de identificação comprobatória é uma CNH, a Enola ela é capaz de processar os dois documentos, tanto o contrato quanto o documento de identificação, e comparar as informações. Então, olha, o primeiro nome era esperado no contrato era Ezequias, mas o recebido foi Bruno, então o primeiro nome não foi encontrado. Tá? Então, esse cara crachá pode ser feito automaticamente para a Enola, e aí pela Enola, e você poderia tomar a decisão automática com base nisso. Então, se todos os campos esperados no contrato foram encontrados, esse processo é elegível para avançar sem uma intervenção manual. Tá? Então, a gente já tem isso implementado em bancos e outras empresas com alto volume. Podemos avançar, né, para tratamento não só de documentos, mas de foto, de qualquer foto. Né? Então, esse é um caso de uso de uma seguradora, que a gente, além de analisar se houve um sinistro ou não, a gente chega no detalhe de dizer quais são os possíveis reparos. Então, a Enola ela foi capaz de dizer, por exemplo, que o possível reparo nesse carro aí inclui a substituição do para-choque traseiro, lanterna traseira e possíveis danos estruturais na lateral traseira. Então a Enola ali ela está analisando não só a imagem como um todo, mas está descendo no nível do que aconteceu dentro daquele sinistro. Isso também foi uma game changer para essa seguradora que ajuda a gente. Análise de currículo, e esse a gente tem casos muito legais, onde a gente consegue, de fato, dar um feedback para o candidato que não é aprovado, né? Porque todo mundo olha para o processo de RH e fala, poxa, quando eu vou dar o feedback para o candidato que eu contratei, né? Mas os outros candidatos, no geral, eles recebem uma resposta genérica. Então, com a Enola, agora, nossos clientes eles estão conseguindo, primeiro, fazer o match da vaga com o currículo, para que a gente tenha certeza que aquele candidato é o candidato adequado para seguir no processo de onboarding. Mas, mais do que isso, a Enola é capaz de gerar quais são os gaps encontrados entre a vaga que o candidato aplicou e o currículo dele, e dar uma resposta personalizada. Então, por exemplo, se eu tenho lá, estou buscando um desenvolvedor Python alguém, né, um candidato aplica com um currículo de desenvolvimento, não sei, HTML, CSS, por exemplo, a Enola responde para ele, olha, não foi dessa vez, não sua vaga seu currículo não está aderente à vaga solicitada, mas aqui a nossa sugestão é que você evolua esse skill para que no futuro você possa aplicar para esse tipo de vaga. Então, a gente está dando não só a resposta para a pessoa que a gente contratou, mas também notificando as pessoas que não foram contratadas o motivo pelo qual ela não foi contratada. E de uma maneira personificada, né, personalizada para ela, analisando de fato. Isso foi muito legal e é um exemplo claro onde a gente afeta o cliente do nosso cliente. Né? Então, o nosso cliente é um departamento de RH de uma empresa, e a gente está mudando a vida do cliente do nosso cliente, que é o candidato que aplica a uma vaga disponibilizada pelo departamento de RH daquela empresa. Isso só é possível com a inteligência artificial, porque com a quantidade de aplicações que você recebe numa vaga, principalmente numa vaga de tecnologia hoje em dia, se uma pessoa tivesse que ler e fazer essa análise 1 a 1, isso seria praticamente inexequível. Né? Então, a gente, com a inteligência artificial, consegue fazer isso de forma muito rápida. E onde mais a gente pode usar o Holmes e a Enola? A gente gosta dessa nuvem, né, essa matriz de confusão, mas é só para dizer que é o seguinte, qualquer processo de negócio, tá? Basicamente qualquer processo de negócio pode ser automatizado, tanto pelo Holmes pela Enola, e a gente gosta de desafios, a gente gosta da palavra impossível, né? Quando algum cliente fala para a gente, pô, mas isso não dá para fazer, é esse que a gente debruça, porque ali estão as grandes oportunidades para a gente. E eu convido os participantes desse webinar que caso tenham casos que gostariam de discutir, que me acessem e via rede, via o LinkedIn, né, minha rede social, ou via meu e-mail, que vão ficar no contato dessa apresentação, para que a gente possa discutir um pouco mais de detalhe. E aí eu gosto, sobrar nos minutos aqui, eu gosto sempre de mostrar
a solução acontecendo, para sair um pouco do PowerPoint e ver um pouco na realidade. E se a gente trouxer aqui para o Homes, propriamente dito, né, o Homes, como eu falei, ela é uma plataforma que tem todas essas funcionalidades disponíveis out of box. Né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se eu quero fazer a busca no repositório de documentos, eu tenho aqui uma central de busca com todos os documentos e eu consigo fazer essa pesquisa e encontrar os documentos armazenados dentro da plataforma, tá? Seja baseada em tipo documental, ou, por exemplo, eu quero ver tudo que é CNH, eu quero ver tudo que é DANF, eu quero ver tudo que é de um tipo específico. Deixa eu pegar aqui, sei lá, CTE, enfim, todos os tipos. Estou selecionando tipos que não existem aqui, mas deixa eu pegar aqui todos e pegar um tipo específico. Ó, documento do veículo ou RG/CNH. Se eu pegar aqui e procurar RG/CNH, ele vai encontrar aqueles documentos, tá? Então, é muito fácil recuperar documentos, tanto baseado no tipo, quanto muitos outros parâmetros, inclusive o OCR do documento, tá? Então, todo documento que entra na plataforma, ele tem a informação textual, mesmo se ele entrar como imagem, e você consegue pesquisar por isso. E se eu tiver uma formação específica, por exemplo, como só o nome do cliente, na minha central de busca eu também posso pesquisar por isso e rapidamente ele me traz todos os processos que tem Bruno, né? Então é bem tranquilo também, porque eu posso pesquisar por qualquer dado indexado ou não indexado dentro da plataforma. Então, por exemplo, aqui eu tenho o texto desse documento, né, que é o OCR desse documento, e eu poderia estar pesquisando diretamente com base no OCR, né? Eu não preciso estar utilizando alguma coisa específica, algum dado específico que foi indexado dentro da plataforma. Eu também tenho toda a auditoria, né? Então, quando dentro da minha central de busca, dentro do meu repositório, toda vez que algum ser humano, ele pesquisa um documento, eu tenho acesso a esse documento dentro da plataforma. Né? Toda vez que alguém abre, visualiza, faz o download desse documento dentro da plataforma, eu registro isso numa auditoria. Né? Então, eu sei que uma pessoa manipulou aquele documento. Então, isso é algo interessante, porque a gente garante que, mesmo se tiver algum problema de permissionamento, a gente garante que a gente vai ter o controle de quem acessou o que, quando e onde dentro da própria plataforma. Então, recuperar documentos é muito simples, você pode recuperar, como eu falei, tanto pelo tipo, quanto digitando na nossa central de busca e encontrando o documento de forma muito rápida. Tá? Então, essa é a parte principal do repositório de documentos, e a gente tem clientes hoje, só para vocês terem uma ideia, que tem cerca de 160 milhões de documentos dentro da nossa plataforma, e o tempo de pesquisa ali é em torno de 1,5 a 2 segundos para a recuperação de um documento. Tá? Temos também os processos, né? Então, como eu falei, repositório com orquestração de processos. Então, a gente tem um modelador de processos, né? Que ele permite a visualização daquele processo e, obviamente, permite também o controle, né, da documentação daquele processo. Então, a gente tem elementos que permitem a gente documentar o processo antes dele ser executado. E eu posso definir se eu vou publicar, fazer o deploy desse processo em produção, em outro ambiente, ou seja, a gente tem todo um controle para garantir que aquele processo está rodando no ambiente correto, no momento correto, com as permissões corretas. Tá? E se eu quero criar um novo processo, é tão simples quanto solicitar, né, dar um nome a esse processo, por exemplo, processo de teste, escolher a solução. Então, a gente tem um agrupamento de soluções. Então, olha, esse é um processo de teste da solução do jurídico, e o que a plataforma vai fazer para a gente é dar um canvas em branco, e eu vou definindo o que o meu processo vai fazer dentro da própria plataforma. Tá? Então, não existe a necessidade, por exemplo, de você utilizar um processo que já foi definido pela gente. Você pode criar o seu próprio processo de negócio e isso vai ser executado dentro da própria plataforma. Então, alguns exemplos que a gente tem, né? Então, como eu falei, a gente tem esse processo de análise de matrícula, que é um processo mais simples, utiliza a inteligência artificial, mas a gente tem outros processos, por exemplo, como a autorização de faturamento, que são processos mais complexos. Né? Então, a gente chega a ter processos com 200, 300 atividades. Então, quem vai definir a capilaridade do processo é a necessidade dos nossos clientes. Tá? Quando eu quero configurar a inteligência artificial, né? Então, por exemplo, eu estou vindo aqui na análise de matrícula e estou dizendo que a inteligência artificial da Enola, ela precisa, de alguma maneira, preencher alguns campos. Né? Então, quais campos ela vai preencher? Ela vai preencher o nome da matrícula, o endereço do imóvel, primeiro proprietário e tudo mais. Então, tem uma série de campos que a inteligência artificial vai precisar preencher.
E como eu monto isso, né? Dentro da nossa plataforma, a gente tem o que a gente chama de automações, né? Então, eu vou criar uma nova automação, ou seja, eu não quero que o ser humano ele atue em cima de uma funcionalidade específica, mas eu quero que ele analise de forma automática aquele dado, ou extraia de forma automática aquele dado. E a maneira que a gente tem de fazer isso, na melhor maneira que a gente tem para fazer isso, é escrevendo as perguntas para IA, tal qual eu faria com o ser humano, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o processo de análise de matrícula, a atividade de inteligência artificial, e aqui o que eu vou dizer é, para cada campo de uma matrícula, como a inteligência artificial deve preencher aquele campo. Então, é tão simples quanto vir aqui e falar, olha, preencha o número da matrícula que atenda a determinada expressão regular, ou procure e preencha quem é o primeiro proprietário do imóvel e o cônjuge, ou procure o endereço do imóvel próximo ao número da matrícula, ou procure a data de venda do imóvel. Então, para configurar a inteligência artificial na automação dos nossos processos, o que a gente precisa que seja feito é a indicação para a inteligência artificial, para a Enola, de como ela deve encontrar o dado no campo. Então, por exemplo, se eu saio da análise de matrículas e vou para, por exemplo, extração de nota fiscal, ou para extração de processo jurídico, extração de cartão de CNPJ, não importa. O contexto vai ser o mesmo, né? Se eu pegar aqui impostos de nota fiscal, o que eu vou estar passando para a inteligência artificial é indicações de como preencher aquele campo. Então, número da NF. Qual é o número da NF? Eu dou uma dica. Geralmente está no cabeçalho. Qual é a série da NF? Então, vou preenchendo essas perguntas e a Enola ela é capaz de vasculhar e extrair aquelas informações. Bruno, só extração de dados? Não. Eu poderia, por exemplo, também numa análise de perfil de currículo, enfim, eu poderia estar falando para ela, olha, realize o match dessa vaga com a pessoa. Então, vasculhe no currículo dessa pessoa se esse currículo faz sentido para essa determinada vaga. Então, eu não preciso dar só indicações de como a Enola ela precisa buscar o dado do documento. Eu posso também falar para ela que eu quero que ela atue de forma a analisar um dado específico. Basta eu digitar lá a ação do que eu quero fazer. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de como fazer isso. Tá? Vou mostrar já um fluxo em execução. Então, só para concluir essa parte, na plataforma também, além do repositório e da orquestração de processos, a gente tem dashboard, né? Então, uma infinidade de dashboards. E a verdade é que você pode definir seus próprios dashboards. Então, Bruno, eu não quero que, para esse fluxo aqui, eu não quero ver os processamentos em aberto. Você vem aqui e a gente tem um designer de dashboard que permite você manipular o dado da forma que faz sentido para você. Então, deixa eu pegar, por exemplo, aqui um dashboard que tem informações, por exemplo, relatório de processos. E se eu venho aqui e edito esse dashboard em questão e falo, olha, não quero ver mais como um gráfico de barras, quero ver como um gráfico circular, ou quero ver como uma lista, a própria solução vai se adaptando para você. Então, você pode ter, além de ter a orquestração e o repositório de documentos, todo o dado que é trafegado dentro da plataforma, ele está disponível como dashboard para que você possa utilizar. Então, são algumas das funcionalidades, né? Obviamente, a gente tem permissionamento para isso tudo, quem vai acessar o quê, quando e onde. Tem uma série de outras funcionalidades, mas eu gostaria de passar por alguns processos aqui para que vocês tenham a oportunidade de ver isso funcionando, né? Então, por exemplo, se eu vou pegar aqui a análise de matrícula e eu vou começar um processo, vou falar, olha, Enola, por favor, você extrai aqueles campos dessa matrícula, porque eu preciso desses documentos dentro da minha solução. Eu posso pegar aqui uma matrícula, enviar essa matrícula para a Enola. Então, vou fazer o upload dessa matrícula e ela vai carregar dentro do ambiente, eu vou mandar isso para a Enola e eu vou abrir o processo. Quando eu abrir esse processo, o que vai acontecer é que a Enola vai receber esse documento e vai processar com o LLM, obedecendo aquela sequência que foi dita, né? Então, aqui eu começo com o meu processo, ele tem um diagrama que mostra exatamente em qual atividade ele está dentro do fluxo. Eu mostro também aqui todo o histórico de execução daquele fluxo, né? Então, tenho toda essa informação aqui disponível. Eu tenho a possibilidade, dentro do processo, de ter a comunicação dentro da empresa. Então, imagina que é um processo que está dependendo de uma outra pessoa. Eu posso só fazer um @ Bruno Zampaglione e falar, olha, verifica esse processo, por favor. E o Bruno, ele vai ser notificado que ele precisa atuar em cima desse processo, ou seja, ele vai ter uma ação dentro desse processo, ele é notificado da ação desse processo. E agora que a Enola já finalizou o processamento,
a gente tem ali cerca de 5 segundos ali por página, o tempo de processamento da Enola, eu já posso checar o resultado, né? Então, observa que eu não fiz nada, não teve nenhuma manipulação, e eu tenho aqui já as informações preenchidas dentro do campo. De onde vieram essas informações? Do documento, da matrícula, né? Então, a própria Enola respondeu aquelas perguntas que foram configuradas de maneira a extrair os dados de forma automática. Então, sei que o atual proprietário aqui é o Paulo Bastos, que a data da venda do imóvel é essa, enfim, uma série de outras informações que eu tenho dentro da própria plataforma. Então, ela tem essa visão e ela tem essa indicação de documento dentro da própria plataforma. E aqui, obviamente, eu também tenho o tracking, como eu falei, da inteligência artificial, né? Então, se eu olhar aqui em automação, eu sei que a Enola extraiu esses dados e esse foi o resultado que voltou da inteligência artificial. Ah, Bruno, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se um usuário vem aqui e toma uma ação em cima dessa plataforma, alterando um determinado campo, imagina que eu vim aqui e mudei isso para 28 de junho e finalizei esse processo, o que vai acontecer é que, primeiro, dentro da auditoria, eu sei que o Bruno tomou uma ação em cima dessa plataforma, e quando eu olhar os detalhes desse processo e analisar os campos, eu vou ver que é 28 de junho, porque a pessoa atuou e mudou aquele dado, mas a informação que veio da inteligência artificial foi diferente. Então, eu tenho esse tracking para garantir que, não, olha, a inteligência artificial retornou esse dado como 30 de junho. E o Bruno, quando tomou a ação, ele mudou esse dado para 28. Então, é um exemplo, né, de como a gente pode conciliar a inteligência artificial com orquestração de processos, mas eu gostaria agora de avançar e passar para o Wagner, porque eu estou, né, para variar, em cima do laço de tempo, e eu quero saber se tem algumas dúvidas, alguma pergunta que o pessoal possa estar fazendo, Wagner. Me atrasei. Maravilha, não, preocupa não, Bruno. Eu te avisei que eu ia atrasar. Mas deu certo, simbora. Ó, vamos lá então. Vou Tem deixar as perguntas. meus contatos aqui, que aí o pessoal já, quem quiser anotar, já tem. Cara, tá lotado de perguntas, mas vamos lá. Só lembrando, gente, no final, assim que eu acabar o bate-papo aqui, eu vou colocar no chat para vocês o link para obter o certificado de participação, tá? É automático, então fiquem aí com a gente. A primeira pergunta é do Cleiton César Pontes. A Enola consegue modelar os processos sozinha? Sim, sim. Como eu falei, não foi o nosso foco na primeira versão da Enola, mas ela tem inteligência para isso. O que é o modelar sozinha? Para quem não conhece, talvez seja isso que o Cleiton esteja perguntando. É eu passar um desafio e ela definir qual é o melhor processo a ser automatizado. Então, imagina que eu chego para a Enola e falo, Enola, eu quero que você crie um processo que atenda a seguinte necessidade. O meu fornecedor me envia notas fiscais por e-mail diariamente, e eu tenho um funcionário que faz o download desse e-mail, ele lança o dado no meu sistema de pagamento e depois ele aprova o pagamento. Um exemplo de caso de uso. E a Enola ela tem capacidade de vasculhar essas informações e preencher e criar esse fluxo orquestrado de forma automática. Por que a gente não focou isso na primeira entrega da Enola? Porque a gente entende que criar o fluxo você cria uma vez, mas executar o fluxo você executa repetidamente. Então, para os nossos clientes da base, que foram que participaram da nossa pesquisa, eles optaram que a gente focasse primeiro na execução do fluxo, não na modelagem. Mas isso deve estar saindo aí já nas próximas versões, porque a Enola tem capacidade de fazer. Maravilha. Vou fazer o seguinte, Bruno, como tem muitas perguntas, Uhum. eu vi que a equipe da Homes aqui tá bem proativa. Boa. Inclusive, já respondeu a pergunta aqui de um dos participantes, do Carlos Guimarães, no chat. Então, eu vou pular ela inicialmente, vou fazer as demais. Se a gente tiver tempo, a gente volta aqui para poder fazer a pergunta do Carlos, para ver a sua visão também, caso você tenha alguma coisa a complementar. Para ver se eu desvio o pessoal, né? Isso. O Kleber Paduano colocou, bom dia, Bruno, bom dia. Vocês chegaram a desenvolver algum modelo de metadocumento ou utiliza algum conhecido? A gente utiliza alguns conhecidos, tá? Dentro do nosso pool. A gente optou por não desenvolver o nosso. A gente não quer brincar nesse mercado de desenvolvimento de modelo. A gente não quer. Internamente a gente discute e acha que isso vai ser perda de foco, né? Ruído. O que a gente tem que ser melhor em orquestração de processo, automação e armazenamento de documentos. Então, o que a gente faz é conectar com disponíveis no mercado, e toda vez que um cliente traz um modelo novo
ou ele precisa de uma necessidade específica, a gente traz para a mesa e analisa e se conecta com esse modelo novo. Mas a gente não quer lançar, primeiro, pelo menos nos próximos meses, a gente não vai lançar o modelo de metadocumentos da Homes. Bacana. Luiz Causo. Bruno, algum caso de uso em processos de picking, packing em empresa de distribuição? Eu não conheço o processo de pick and packing. Precisaria de um pouco mais de detalhe desse processo. Mas, assim, de novo, respondendo de forma genérica, por não conhecer esse processo, se tem um ser humano atuando com dados, né, que não seja uma coisa mecânica, porque a gente está falando de inteligência artificial, não de mecatrônica, eu acredito que deva ter algum caso de uso, sim. Mas me manda mais detalhe. Eu acho que provavelmente a pessoa não passou o detalhe aqui porque não queria abrir um pouco o negócio, mas me chama na rede social que a gente discute o caso. Vai ser um prazer. Bacana. O Elos Nascimento, seria interessante recebermos o material dos produtos apresentados. Ajuda na avaliação quando for buscar soluções no mercado. Bacana, isso aí é um pedido para a organização, pelo que eu entendi. Vamos ver aqui uma forma da gente compartilhar isso com vocês, tá? Da nossa parte, não tem problema nenhum, tá, Wagner? Pode compartilhar. Bacana. A gravação, gente, em si vai ficar gravada no LinkedIn, desculpa, no YouTube do Instituto Information Management. Basta vocês entrarem lá no YouTube, vou botar o link daqui a pouquinho aqui também, e clicar em digitar Instituto Information Management, que até amanhã as gravações vão estar lá para vocês poderem reassistir, rever, tá? O Luiz Causo, que fez aquela pergunta anterior de picking, packing, deixa eu ver se ele botou algum complemento aqui, ainda não. Ele fez o seguinte: grandes distribuidores emitem milhares de notas fiscais por dia. Como a Homes e Enola poderiam auxiliar nesse processo? Na emissão, seria mais o Homes, né? Então, a gente tem integração com diferentes fornecedores de nota fiscal, então a gente consegue auxiliar na emissão dessa forma, ou a gente preenchendo, no caso, por exemplo, de nota fiscal de serviço, template de emissão de nota. Tá? Então, a gente consegue, dentro da própria plataforma, concentrar os dados e disparar para o órgão em questão para que a nota seja emitida. Se ele estiver falando da recepção de notas, a gente consegue fazer também via integração, se for DANF, então já chega o XML e a gente trata o XML dentro do fluxo orquestrado. Se for nota fiscal de serviço, a gente recebe a imagem, extrai os dados automaticamente, checa as regras e lança no sistema de pagamento. Então, tanto na emissão como na recepção, a gente consegue fazer. E o volume, milhares, não me preocupa, tá? Hoje, realmente, a tecnologia evoluiu bastante nesse sentido e o volume não é mais um desafio para a gente. Ótimo. O Vinícius Benatsuli, na questão de automação de extração de dados nota fiscal, a Enola foi treinada com um formato específico de uma nota fiscal ou ela é ensinada a ir diretamente num campo específico, mesmo que a nota fiscal não siga um padrão? Excelente pergunta, mas porque conecta com o meu slide de evolução do iceberg da IA, né? Assim, o que acontecia antigamente, e é Vinícius, né, a pessoa que me perguntou, né? O que acontecia antigamente, Vinícius? Quando a gente isso mesmo. o machine learning, o que acontecia é que a gente precisava treinar o layout. Tá? Então, lembra que o machine learning ele executava tarefas específicas. Então, eu dava características específicas do documento que eu precisava extrair. Mudou a cor da grama, o cavalo para de comer. Quando a nota fiscal ou qualquer documento mudava o layout, eu tinha que retreinar o modelo para que ele voltasse a entender aquele documento. A gente chamava isso de document understanding. Tá? O que evoluiu da rede neural e agora com a Gen AI, né? A gente não precisa treinar o modelo da nota. Por quê? Porque esses modelos de LLM eles são treinados com bilhões de parâmetros. Então, a probabilidade dele saber o que é uma nota fiscal sem que eu tenha que fazer um treinamento prévio é gigantesco, principalmente por um documento tão comum como uma nota fiscal. Então, eu não preciso treinar mais os modelos, Vinícius, e o layout também não é mais um desafio, porque tal qual eu pegar isso para um funcionário específico da área de pagamentos e falar, olha, toma essa nota fiscal aqui que você nunca viu e me diz qual é o número, e o funcionário vai saber responder porque ele já tem conhecimento prévio com relação a isso. Da mesma maneira, funciona
as inteligências artificiais baseadas em rede neural. Então, esse treinamento já existiu no passado e hoje ela só sabe o que é. Então, eu pergunto para ela, obviamente, as características às vezes ajudam quando eu tenho um documento muito específico, mas o layout não é mais um desafio. A gente consegue processar, por exemplo, documentos jurídicos, que o advogado cria o layout do documento, né? Tem ali algumas regras que ele precisa seguir, mas no fim do dia é o advogado que cria a regra e a gente consegue processar da mesma maneira. Então, você está com esse desafio, Vinícius, de nota fiscal, porque está usando alguma tecnologia antiga, e tem muito, eu conheço bastante empresas que ainda usam esse modelo, vem falar com a gente que com certeza a gente vai conseguir te ajudar. Maravilha, já se conecte ao Bruno, hein? Zero treinamento, Vinícius. pode utilizar. O Renato Targino. Os dados de extração são preenchidos exclusivamente por IA? Há algum controle de qualidade, alguma checagem dos dados preenchidos? Essa é a beleza da orquestração de processo. Tá? Se você tivesse só a conexão, a conexão sozinha da tua API, por exemplo, com uma API de inteligência artificial, você teria esse desafio. Como é que eu garanto que o que a inteligência artificial me trouxe é algo que está correto, é algo que pode ser auditável, né? Quando você traz a inteligência artificial dentro da orquestração de processo, quem define isso é você dentro do teu processo de negócio. Então, respondendo a pergunta, não é preenchido só com inteligência artificial, a gente tem outros mecanismos que podem ajudar. Um exemplo claro é, por exemplo, extração de código de barra, que não depende de inteligência artificial, é uma fonte, a gente consegue reconhecer. Mas dentro do processo de negócio no Homes, dentro da orquestração, eu posso criar mecanismos, por exemplo, que digam o seguinte: a cada 10 documentos, um cai para o ser humano analisar. É um exemplo. O outro olha, pega o resultado que a IA mandou numa nota fiscal e soma lá, subtotal, impostos e vê se dá o total. Então, a gente consegue combinar intervenção humana com regras de negócios e inteligência artificial para garantir ou ter uma melhor acurácia na informação que foi processada pelo modelo. Fantástico, Bruno, fantástico. A pergunta aqui agora é a seguinte, que até que eu deixei que o pessoal já respondeu. O Carlos Guimarães perguntou, né, como é o licenciamento da plataforma. E o Lucas, ele respondeu aqui, o Homes é comercializado por usuários ou por quantidade de processos, dependendo do seu caso. Já a Enola IA seria por chamada mesmo. Você tem alguma contribuição? Não, é isso mesmo. Assim, as plataformas de orquestração de processos, no geral, elas são bilhetadas por usuários. Né? O que acontece com a inteligência artificial? A inteligência artificial, o royalty que a gente paga é baseado em token. Token é fração de palavra, ou pedaço de palavra, tem, né, um conceito. Mas para simplificar aqui, eu vou dizer que a gente é bilado por palavra, tá? Só para simplificar o cálculo. Então, o que a gente fez? A gente assumiu verdades sobre o tamanho do documento e quantas páginas um documento médio pode ter, e a gente gera um preço por documento. E aí a gente assume o risco do nosso lado de que se o documento ultrapassar aquele preço, a gente sacrifica da nossa margem. Então, no geral, a Enola é por consumo, né? Quanto mais você processa, mais barato fica o seu processamento. E a plataforma Homes, como é uma plataforma de orquestração de processo, ela é por usuários ou por transações. Aí você pode optar. Então, no Homes, usuários ou transações. Na Enola, só transações, porque a gente é bilado por isso, do outro lado. Bacana. E para a gente finalizar, fazer uma última pergunta aqui, até para o pessoal poder entender como que é o setup de produto de vocês. Depende sempre de recursos próprios da própria Homes, por exemplo? Eu na posição de CIO, né, eu acordo e vou dormir todo dia pensando como o nosso produto pode ser mais fácil. Tá? A verdade, e eu sempre sou muito transparente com nossos clientes, é que assim, o Homes é uma empresa de software. Né? A gente ganha dinheiro com licenciamento, a gente não ganha dinheiro com serviços profissionais. Bruno, mas a minha empresa não quer ter um time de serviços profissionais, eu quero usar vocês toda vez que eu precisar mexer no meu software. Vocês têm a capacidade? Sim. A gente tem um time de arquitetura de soluções, a gente tem um time de onboarding e implantação que vai auxiliar vocês em todos os momentos que vocês precisarem. Mas como empresa de software, a gente pensa dia após dia como entregar mais facilidade para vocês e mais documento, mais treinamento para vocês, para que vocês possam ser autossuficientes dentro do nosso processo. E a gente tem clientes hoje que a gente fez um treinamento lá no início com um fluxo básico e hoje a pessoa tem mais de 250 fluxos implantados em produção. Né? Temos outros clientes, tem até um podcast que a gente fez recentemente com a Tecnisa, por exemplo, que os caras têm uma infinidade de processos modelados dentro da solução e não passaram pela gente. Então, nosso objetivo principal é que nossos clientes sejam autossuficientes na solução. Os clientes que não podem ser, por qualquer motivo que seja, a gente tem a opção de contratação de serviços profissionais para ajudar vocês na modelagem.
O interessante é que vocês transferem o conhecimento, né? Isso que Total. é. E Existe tem empresas que trabalho. travam, né? Para ter a dependência. Esse É, é. e não é só isso, né? Você pega, por exemplo, a gente tem um monte de banco na carteira. Cara, todo banco tem cartão de crédito, emissão de cartão de crédito. Cara, cada banco tem uma peculiaridade no processo de cartão de crédito que ele Sim. não quer compartilhar com o cara do lado. Então, por mais que eu garanta a confidencialidade, o conhecimento está no profissional que implantou o fluxo. Então, no geral, a melhor forma de você proteger a inteligência do teu negócio é você tocar o teu próprio processo. Então, você vai lá, você modela, você faz da forma que você acha que é bom, você mantém ali a tua fórmula da Coca-Cola e você executa aquilo ali. Então, a gente gosta desse modelo onde a gente transfere o conhecimento para que as pessoas sejam autossuficientes na plataforma. Que maravilha, Bruno. Eu quis trazer essa pergunta porque eu achei bem interessante, tá? E o seguinte, quero deixar aberto aqui agora para você fazer as suas considerações finais e despedir desse público maravilhoso que está conosco e também das pessoas que vão assistir as gravações. Não, ótimo. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, Wagner. Foi bem legal esse momento. Eu era um palestrante ativo, fiquei um tempo fora e agora pretendo voltar a ser um palestrante ativo nos programas da AB Info e do Instituto Information Management. Então, obrigado pela oportunidade. E como consideração final, assim, eu acho que tem muita gente fazendo hype de inteligência artificial, tem muita gente tentando falar que as alucinações matam o processo. E a minha resposta é tentem. A melhor forma de você fazer é estuda sobre o assunto e tenta aplicar em um processo pequeno, vê o resultado e depois você vai crescendo nesse processo. A verdade é, por trás disso, eu trago com números, é que já tem muito cliente se beneficiando da orquestração de processos impulsionadas pela inteligência artificial, e tem casos que antes era totalmente impossível de você implantar com os modelos antigos e hoje em dia eles já são altamente viáveis. Então, o melhor caminho é escolhe um processo pequeno, escolhe um fornecedor de peso, que não precisa ser a Holmes, mas que seja um fornecedor de nome no mercado, começa devagar que vai dar sucesso. E quem tiver dúvida, vai ser um prazer, eu realmente sou muito ativo no LinkedIn, na minha mídia social, é a minha mídia social principal, me chama lá que vai ser um prazer ajudar vocês. Bacana, Bruno. Então, gente, já se conecte ao Bruno, tá? Bruno Zampaglione. Basta digitar lá que vocês vão encontrar ele no LinkedIn. Se conecte, lembre-se que conexão é tudo, tá? E Bruno, em nome da AB Info e do Instituto Information Management, deixa aqui a nossa gratidão por ter aceito o nosso convite, tá? E nos encontraremos com certeza em breve, ou nos eventos online do Instituto, ou nos presenciais que vão ser realizados esse ano de 2025. Combinado? Obrigado, Wagner, mais uma vez e nos vemos em breve. Maravilha, Bruno. Ótimo dia. Igualmente, um abraço. Fantástico, gente. Fechando com chave de ouro, grande Bruno Zampaglione, da Holmes. Vamos lá às mensagens finais, tá? Antes de colocar para vocês o link do certificado, eu vou abrir novamente aqui com vocês o site do Instituto Information Management, como eu fiz no início, para mostrar para vocês alguma coisa e vou mostrar algumas coisas também aqui na plataforma que vocês vão acessar em outros eventos que vocês venham a participar do Instituto Information Management da AB Info, que seja online, ok? Que vai ser aqui dentro também. Vou colocar aqui, deixa eu compartilhar a tela inteira. A tela cheia, ok? Você já deve estar vendo aí. Basta você, para acessar o site, para ver a agenda dos eventos, você vai clicar iimainfo.com.br, ok? Assim que você acessar o site, você vai ter aqui na parte superior as informações do evento. Ah, Wagner, não quero procurar, não. Vem aqui na Valentina. A Valentina é a inteligência artificial de eventos do Instituto Information Management e da AB Info. Então você pode clicar aqui, vai abrir o GPT, tá? E você pode perguntar para ela quando vai ser o evento de Fortaleza, como que eu chego no local, o que tem de confirmação já para o evento. Fique à vontade, vai ser colocado aqui, ok? Você pode digitar interaja com a Valentina, tá? E também temos aqui ó, a Feira Digital Expo, por exemplo. Quando você clicar aqui em feira, vai abrir a Feira de São Paulo, dias 15 e 16 de julho. A feira em si, para você conhecer os estandes, ela é gratuita. Então, aqui, ó, quero visitar. Se você tiver alguma solução e quiser trazer para a feira, é só clicar aqui em Quero Expor. Então, vamos lá, quero visitar. Vai abrir aqui o link e você faça o cadastro, ó, gratuito. Então, faça o cadastro já lá conosco. Para você participar dos eventos que vão acontecer ali dentro da feira,
em paralelo, que são, vamos lá, Agile Project e o Kona GP, que é um evento em parceria esse ano, gestão de projetos e agilidade, AI Agents Conference, Arena Show, Data Science. Então, cada um deles vai acontecer em um dia lá dentro do RPA e AI Congress da Digital Feira, Digital Expo. Então, vamos lá. O RPA e AI Congress, que é o evento oficial, vai acontecer também no dia 15 e 16, lá dentro da feira, tá aqui. Para você fazer a inscrição, basta clicar aqui, quero fazer a inscrição. E ali vai ser direcionada, tá? Os eventos fora de São Paulo são os road shows. Você tem já confirmado em Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro. Ah, Wagner, quanto é o do Rio de Janeiro? Vai ser em agosto. Basta clicar aqui que vai ser direcionada para lá para saber as condições. Comprar ingresso, adicionar no calendário, quero patrocinar. Então você tem várias opções aqui, ok? Vamos lá. Os eventos online que vão ser realizados pela AB Info e pelo Instituto Information Management. Quando que eles vão ser? Vamos lá, eu vou compartilhar novamente aqui na mesma tela, vou abrir aqui com vocês a Digital Edu, que é a plataforma que vocês estão aqui hoje, ok? Então, a qualquer momento, vocês podem acessar a plataforma e aqui vocês vão encontrar várias ações. Eu vou focar aqui, por exemplo, quando vocês logarem, quando vocês logarem, vocês vão ser direcionados para a área principal, onde tem ali algumas agendas de lives já confirmadas. Toda sexta-feira, tá aqui, ó, sexta-feira, cadê? Deixa eu pegar aqui que tem uma coisa na minha frente. Toda sexta-feira, nós temos o Momento IMA, que é o momento do Instituto Information Management, dentro da Digital Edu. E aqui, essa semana agora, na sexta-feira, às 11 horas, nós vamos ter o grande Gilberto Strafati, da Practia, e o Márcio Cossari, da Ciclos. Vão estar conosco aqui falando de suas soluções, alguma coisa sobre o mercado, né? Um papo sobre tecnologia, RPA e inteligência artificial. Então aqui não precisa de fazer mais cadastros, ok? É só vocês entrarem aqui na plataforma. Se você está assistindo aqui hoje, você já tem um cadastro na Digital Edu. Então você entra digitaledu.com.br, tá? Faz o seu login, clica em entrar, vem aqui na aba de Ambiente RPA e AI, ok? Tá aqui. E aqui você pode saber mais, aqui, ó, Momento IMA. Quando você clica aqui, vai ser direcionado para a página do Momento IMA, tá? Tá aqui, ó. Que vai acontecer a próxima no dia 14, que é sexta-feira agora, ok? Ok, vamos lá. Os certificados de participação, como que funciona? Eu vou colocar no chat para vocês agora, mas quero mostrar onde que vocês vão encontrar depois o seu certificado. Existe o painel, Meu Painel, ou seja, aqui você encontra tudo que você tem na Digital Edu. Então você vai clicar em Meu Painel. E aqui em Meu Painel, você tem meus cursos, você tem algum curso aqui da plataforma, eventos e planos, tá? O RPA e AI, por exemplo, Leaders, é um evento, cada mês vai ter uma inscrição para quem quiser participar. Quando você faz a inscrição, você pode vir no Meu Painel e vir aqui, ó, eventos e planos. E vai aparecer aqui, por exemplo, ó, RPA e AI Leaders, março 2025. Ao clicar aqui, você vai ser direcionado para a página que vocês estão agora, ok? Deixa eu voltar aqui que eu não quero abrir, não. Meus certificados. Aqui você vai encontrar todos os certificados que você já emitiu na Digital Edu nos momentos do RPA e AI que são feitos online com a gente aqui, semanas de RPA. Porém, gente, é o seguinte, isso começou a valer de dezembro para cá, tá? Então, se você participou do RPA e AI Leaders vamos pegar aqui, fevereiro do ano passado, provavelmente não vai estar aqui, ok? Porque aqui é só a plataforma nova. Nós estamos buscando uma forma de subir também aqui, para aparecer para vocês aqui os certificados antigos também emitidos, tá? Mas alguns deles você encontra aqui, ó, verificar certificado. Deixa eu clicar rapidinho para vocês aqui. Se você clicar, por exemplo, o seu primeiro nome e último nome,
ou você colocar o seu e-mail, você vai conseguir abrir todos os certificados, mesmo que não seja aqui na plataforma, que foram emitidos em parceria com a W Drummond Digital Edu. Então pode ser que algum certificado que você participou em fevereiro do ano passado esteja aqui dentro também, tá? Mas vamos lá, meu painel. Então no meu painel eu vou ter ali os meus certificados e aqui você pode acompanhar. Vocês viram que vocês têm aí uma fotinha quando colocam no chat? Como que vocês alteram as informações? Basta vocês virem aqui em configurações e quando você clica em configurações, você pode alterar alguns itens. O seu primeiro e último nome, o e-mail não tem como alterar, ok? O seu telefone, a sua skill, uma mini bio, porque em breve está sendo lançada a comunidade aqui, que vai ser bem interessante isso. E aqui, olha, você escolhe exibir nome publicamente. Como que você quer que o seu nome apareça no chat, por exemplo, ou na comunidade? Aí você pode clicar aqui e escolher Wagner Drummond, só Wagner, só Drummond, só Wagner Drummond. Você escolhe as formas que você quer que seja mostrado no chat, tá? E também, aqui você clicando, você pode colocar uma foto nova. E essa foto vai ser a foto que vai aparecer na miniatura do site, tá bom? Então, para os próximos, desculpa, gente, para os próximos encontros, você já pode colocar uma fotozinha sua ali para ficar mais identificável, tá? Então vamos lá agora, o pessoal está querendo, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui agora, interromper o compartilhamento e vou compartilhar no chat para vocês agora o link para vocês poderem obter o certificado de participação. Se você nunca emitiu um certificado aqui na Digital Edu, esse ano, de dezembro para cá, você vai poder colocar o seu nome da forma que você quer que saia no certificado, ok? Acabei de colocar aí, ó. Esse link só vale por 5 minutos até o momento que eu coloquei ele aqui. Ele expira e não tem como emitir mais o certificado desse encontro. Então, nos encontros que acontecer aqui, você tem que estar no final para poder emitir o certificado. Ok? Então, clica nesse link, vai abrir uma tela para vocês. Nessa tela, se você nunca preencheu nenhum certificado, o campo de nome vai estar em branco. E você vai poder alterar o seu nome, tá? Depois que você preencheu uma vez, você não consegue alterar mais. Preencheu, não dá para alterar mais. É uma forma de garantir a confiança das empresas e das instituições de ensino nos certificados emitidos pela W Drummond Digital Edu, ok? Com seus parceiros. Então fica a dica aí, cuidado, preencha direitinho, primeira letra maiúscula, ou então tudo maiúsculo, mas não coloque tudo minúsculo, que não é tão elegante no certificado sair dessa maneira, tá? Então clica aqui. Se você já emitiu algum certificado, ao abrir esse link, o nome já vai aparecer lá travado. Se alguém tiver com o nome errado, alguma coisa assim, entre em contato com a gente pelos nossos WhatsApps de suporte ou pelo e-mail que tem na página inicial, que com certeza nós vamos te ajudar, vamos alterar e vai ficar tudo tranquilo aqui para você, tá bom? Então é isso, deixa eu ver se tem mais algum comentário, nenhum comentário. Lembrando, gente, sexta-feira agora, fiquem atentos, porque nós teremos o Momento do Instituto Information Management, que é toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, aqui na Digital Edu, tá? A AB Info e o Instituto Information Management estão constantemente trazendo para vocês conteúdos de relevância, soluções dentro desse universo da inteligência artificial, RPA e tecnologia como um todo, além de outros assuntos interessantes que vocês vão ver por aqui, tá bom? E já te desafio a nos encontrar lá em São Paulo, hein? Sabe por quê? Nós vamos ter uma mesa de podcast lá dentro. Vai ser bem bacana, além dos eventos paralelos, a cobertura que nós vamos fazer lá no dia, nós vamos também ter uma mesa de podcast e vamos selecionar, vamos escolher ali alguns participantes para poder dar uma entrevista para a gente ali ao vivo, tanto na cobertura quanto lá no na nossa mesa de podcast. Vai ser eu e o Victor Camacho, tá? Nós dois estaremos dividindo ali a mesa de podcast para brilhar um pouquinho com o conhecimento tanto dos expositores
quanto dos participantes desse evento maravilhoso. E mês que vem teremos mais RPA e AI Leaders, ok? Não mostrei para vocês. Vamos lá. Aqui na Digital Edu tem um ambiente, eu mostrei, mas quero só frisar aqui. Tem um ambiente chamado apresentar aqui, ó, apresentar. É rapidinho, compartilhar tela. Tá aqui, estou mostrando a imagem com a minha fotinha. Quando vocês acessarem a Digital Edu, vai ter aqui, ó, ambiente RPA e AI, ok? Quando vocês clicam aqui, vocês podem acompanhar aqui os demais eventos que vão ser realizados. Então, agendado, só tem esses dois. Esse aqui é semanal e esse aqui que aconteceu hoje. Assim que tiver liberado para inscrição os demais encontros, nós vamos colocar aqui também. Então, hoje vai sair esse daqui e vai, provavelmente, na próxima semana, na outra, vai entrar os demais eventos que vão ser realizados de forma online, ok? Os presenciais você vai acompanhar diretamente no site do Instituto Information Management. E aqui também você encontra o YouTube do Instituto. Clica aqui que você vai ser direcionado ou direcionada para o YouTube do Instituto Information Management. Então, já se inscreva no canal do Instituto, tá? Aperta no sininho, gente, é importante aqui, ó, clicar todas para poder receber as notificações sempre que um conteúdo lá do Instituto for disponibilizado para vocês, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês. E era isso que eu queria passar aqui no finalzinho. Lembrando, na próxima edição, nós vamos voltar com os sorteios, tá? Do RPA AI Leaders. Nós não vamos ter sorteio hoje, tanto que não foi comunicado para vocês isso por e-mail nem nada. A gente sempre comunica que vai ter o sorteio. Então, nas próximas edições, nós teremos os sorteios. Voltaremos com os sorteios dos eventos, ok? E no mais, um abraço a todos, excelente semana e nos encontraremos ou nos nossos encontros online ou dos encontros presenciais do Instituto Information Management e da ABInfo. Um abraço a todos e até a próxima!